E aí, pessoal, tudo bem? Bem, pessoal, vamos para a segunda parte da nossa aula sobre primeira lei da termodinâmica. Nós já discutimos os principais fatores, as principais grandezas que são envolvidas na primeira lei da termodinâmica, a variação da energia interna, quantidade de calor e o trabalho. Hoje nós vamos falar sobre como isso se relaciona com as transformações que o gás que compõe o sistema sofre. Então nós vamos falar das 4 transformações possíveis quando você tem um sistema gasoso que é submetido aí a essas condições. Bom, 3 delas nós já conhecemos, são as transformações isobáricas, as isocóricas ou isovolumétricas e as transformações isotérmicas. Hoje nós vamos ver também a 4ª transformação, que é uma transformação adiabática. Transformação adiabática é a transformação na qual você não tem, na verdade, uma quantidade de calor fornecida ou cedida. Quer dizer que o Q da quantidade de calor que aparece na primeira lei da termodinâmica será nulo. Mas vamos dar uma olhada nisso daí com calma na lousa, pessoal. Vamos lá. Bem, pessoal, essa segunda parte aqui ela é um pouco mais curta. Vamos falar um pouquinho sobre as transformações, agora que nós conhecemos a primeira lei da termodinâmica, pelo menos as suas interpretações. Se vocês lembrarem no nosso estudo sobre gases, nós vimos que as transformações gasosas, as iniciais, são as transformações isobárica, depois nós estudamos a isocórica e, por fim, a isotérmica, ou as isotérmicas, Bem, se você fizer essa análise olhando aqui a primeira lei da termodinâmica, vamos começar com a isobárica, tá bem? Numa transformação isobárica, tá bem? Lembrando que isobárica a pressão, ela é constante. Sendo a pressão constante, nós temos uma definição importante aqui para o trabalho nesse tipo de transformação. Quer dizer que o trabalho será produto de P vezes ΔV. E aí, toda aquela análise sobre o trabalho ser positivo ou negativo, como já foi visto na aula anterior, vai depender da variação do volume, ou seja, expansão ou redução do volume do gás que está sendo estudado. Então, isobárica, a primeira e mais importante informação, quando você analisa de acordo com a primeira lei da termodinâmica, é isso. Lembrando que o trabalho compõe um dos fatores aqui para o estudo nesse tipo de abordagem. Bom, a segunda transformação, para quem não lembra, seria o que, pessoal? Transformação isocórica. Tá? Isocórica significa que não tem mudança de volume. Então, o volume final e o volume inicial têm o mesmo valor. Se isso é verdade, podemos dizer que o ΔV é igual a zero. Não tem variação do volume. Dá uma olhada, então, nas consequências. Se não tem mudança de volume, podemos dizer o quê? Que o trabalho é nulo. Não tem mudança de volume, não tem realização de trabalho. E se não tem mudança de volume, portanto não tem realização de trabalho, nós vamos dizer que a variação da energia interna será igual à quantidade de calor cedida ou recebida pelo sistema. Dá uma olhada aqui, você vai cortar o trabalho. Fechou? Vamos analisar uma transformação então agora isotérmica. Numa transformação isotérmica, vamos colocar aqui, isotérmica, certo? Significa que a temperatura inicial é igual à temperatura final. E aí qual é a consequência? A variação de temperatura vai ser zero. Por consequência, a variação da energia interna será zero. Olha que coisa interessante.
Então, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, se esse valor aqui for zero, qual é a consequência? A consequência é que a quantidade de calor cedida ou recebida vai ser equivalente ao trabalho realizado ou sofrido. Como já vimos na aula anterior, pessoal, isso aqui tem que tomar muito cuidado com os sinais associados à quantidade de calor e ao trabalho realizado ou sofrido. Fechou? Então veja. Então nós podemos falar das transformações isobáricas, das transformações isocóricas e das transformações isotérmicas. Porém, existe uma outra transformação que vai ser muito importante para o nosso estudo, tá bem? Que é a situação na qual, vou até colocar aqui, ó, ΔU é igual Q menos trabalho. Então vai existir uma situação em que o sistema que você está estudando, o sistema gasoso, ele não recebe calor ou cede calor para o ambiente. Significa que essa quantidade de calor trocada será zero. Consequentemente, podemos dizer o quê? Que o ΔU será igual a menos o trabalho. Vou até dar um destaque para isso aqui, ó. ΔU será igual menos o trabalho realizado ou sofrido pelo sistema gasoso. Professor, como vamos chamar esse tipo de transformação? Toda vez que isso acontece, teremos uma transformação adiabática. Tá bem? O que é uma transformação adiabática? Deixa eu dar uma melhorada nessa letra aqui, ficou meio feio, né? Adiabática é a transformação na qual o sistema gasoso não recebe ou cede calor para o ambiente que está inserido, tá bem? Sendo assim, estão aqui as nossas 4 principais transformações gasosas. Bem, pessoal, vamos ver como fica isso aqui no diagrama PV? Então vamos fazer aqui um diagrama PV. Bom, colocando isso aqui num diagrama PV, pressão por volume, vamos lembrar aqui, ó, pressão no eixo Y, volume no eixo X, tá bem? Vamos começar com a isobárica, tá? De roxinho aqui, ó. Isobárica, pessoal, uma transformação isobárica tem como representação uma reta como essa, paralela ao eixo do volume, tá bem? Então ela pode ocorrer de A para B, ou ela pode ocorrer de B para A, tá bem? Deixa eu selecionar isso aqui. E eu vou deslocar lá para cima, naquela parte que tá, que daí a gente já deixa tudo certinho aqui, ó. Deixa eu ver se dá para diminuir esse cara. Muito bem, transformação isobárica. Tá aí, pessoal. Como fica uma transformação isocórica? Uma transformação isocórica, ela vai ser como? Não tem mudança do que, gente? Não tem mudança de volume. Então, uma transformação isocórica, ela vai ficar assim, ó. Algo parecido, porém na vertical. Isocórica, então aqui, ó, uma transformação de A para B. Pode ser de B para A também, com aumento ou redução da pressão, dependendo da situação. A isotérmica, para quem não lembra, transformação isotérmica, ela é dada por uma hipérbole. Então eu posso falar assim, ó, que a transformação isotérmica, ela vai ter a seguinte característica. Ela é algo assim, ó. Ó. Muito bem, essa é uma representação. Falta falar da adiabática. Pessoal, a transformação adiabática, o formatinho dela, tá? É um pouquinho diferente. A transformação adiabática, ela lembra, né, no formato, uma transformação isotérmica, só que a inclinação disso aqui é um pouquinho menor, tá? Então ela é um pouco assim. Lembra? Veja, elas são bem parecidas. E
vocês vão perceber melhor as diferenças nos próximos temas, quando falarmos sobre máquinas térmicas. Beleza, turma? Mas o mais importante para agora é você entender que numa transformação isobárica, pressão constante o trabalho é dado por P vezes ΔV. Isocórica significa que não tem mudança de volume, então a variação do volume é zero, o trabalho é zero, então ΔU igual a Q. Isotérmica não tem mudança de temperatura, ΔT igual a zero, logo variação da energia interna também é zero. E por fim, a transformação adiabática, que é aquela na qual o sistema gasoso não troca calor com o meio. Sendo assim, gente, nós vamos dizer que ΔU é igual a menos trabalho. Bem, pessoal, é isso por enquanto. Agora isso vai ficar um pouco mais claro quando você estiver resolvendo as questões. Valeu, pessoal! Bem, pessoal, espero que vocês tenham entendido essa aula de hoje, tá bem? Estudem com calma, revejam a aula e o mais importante, pratiquem. Grande abraço, até a próxima!